esse ato é um protesto contra a decisão do STF nas vésperas do julgamento da audiência da Corte Interamericana. E a gente, de fato, escolheu o dia de hoje porque visando sensibilizar a OEA ao mostrar que não existiu acordo, que a decisão do STF é equivocada e que o Brasil precisa de justiça. E você acredita que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA vai ter uma decisão contrária à que foi tomada aqui pelo STF? Olha, a jurisprudência da Corte Interamericana em casos assemelhados a esse do guerrilha do Araguaia apontou uma condenação dos Estados-membros, né, violadores de direitos humanos. A gente espera que elas continuem com coerência e que essa decisão, independente do que diz o ministro Nelson Jobim, porque o ministro tem usado aí de argumentos que não se sustentam quando ele diz que não existe efetividade nas decisões da Corte Interamericana no Brasil, de que efetivamente a decisão lá venha a reverter essa situação, o Supremo volte a discutir o assunto e a gente possa fazer justiça nesse país. O Grupo Tortura Nunca Mais São Paulo, além desse ato que está realizando aqui hoje, está pensando em outras atividades, enfim, em outras intervenções para conseguir fazer, enfim, movimentar isso internamente aqui dentro em relação à decisão do STF? Então, nós estamos andando agora dentro do que é o processo. O processo apontou o fim do caminho judicial brasileiro. Não tem condições de você mais fazer justiça internamente. Então, os casos, por exemplo, do Luiz Cunha está indo para a Corte Interamericana, o caso do Virgílio Gomes vai para a Corte Interamericana e a nossa mobilização vai se dar no âmbito de condenar o país por crimes de violação de direitos humanos. Na quinta e na sexta-feira vai ter sido julgada a questão de 70 companheiros que desapareceram no Araguaia. Vai estar sendo discutida também a questão da decisão da não punição dos torturadores, como a decisão que foi tomada agora pelo STF, ou vai ser só a questão dos 70 corpos que estão desaparecidos? Olha, essa decisão que eles vão tomar lá vai levar em consideração a discussão do que o STF fez com relação à impunidade da tortura no Brasil. Mesmo porque a Corte já havia realizado uma audiência pública para discutir a lei de anistia e apontou ao Brasil caminhos que deveriam ser, que ele deveria tomar no sentido de rever essa legislação. Então, nesse momento, o que a gente tem é uma definição do STF pela impunidade, o que faz com que a Corte se manifeste também sobre o assunto. E qual é a sua expectativa em relação à decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA? Também estou sendo ameaçada de morte. Eu acho que ela tem também estou sendo ameaçada de morte, moça. No sentido de abrir um caminho para que essa questão da justiça possa acontecer no nosso país. E se a decisão for contrária à decisão que o STF tomou agora recentemente, como é que você acha que o Brasil vai encaminhar isso? Como é que o governo federal vai encaminhar essa decisão da Corte Interamericana? Então, foi muito temerária a posição do Nelson Jobim, dizendo que não havia legitimidade nessa discussão da Corte Interamericana, porque não estaria sujeito, o Brasil não estaria sujeito às decisões dessa Corte, porque a Corte Suprema do país é a que tem mais peso do que a Corte da OEA. Quero falar com a senhora. O Brasil, ele assinou os tratados internacionais, e sendo assim, ele tem que cumprir aquilo que ele assinou. O ordenamento jurídico incorporou esses tratados de modo que faz parte da nossa Constituição. Então, nesse sentido, o Brasil tem que cumprir. Se não cumprir, o que vai acontecer é que nós vamos abrir uma nova fase da luta, que é o movimento do contra-se. Mas a gente percebe que o governo Lula teve uma posição de recuo em relação ao terceiro PNDH. Os militares pressionaram, a igreja pressionou, os latifundiários pressionaram, a mídia eles estão roubando nós e retendo nosso dinheiro pelo banco. Você acha que ele vai implementar essa decisão eles têm que ser processados. Olha, a decisão da Corte, a decisão da Corte, ela vai sair bem no fim do governo Lula. Você quer mandar a carta da esse recuo que ele fez mandou da carta por favor, um minutinho só, por favor. A gente já conversa, tá bom? Estou sendo ameaçada, moça. Tá bom, eu já também converso. de morte. Eu estou querendo me matar, tá aqui o B.O. Tá bom, nós já vamos conversar. Caso me matar debaixo de adulto, tá aqui, ó. Tá. A pessoa precisa a gente estava falando do governo Lula. O governo Lula, o recuo do Programa Nacional de Direitos Humanos
ele sofreu uma conjuntura de eleição, mas também sofreu uma conjuntura estrutural, né? As forças da direita do país não quiseram efetivamente deixar esse avanço acontecer, no sentido de diminuir a violência no campo, de você combater a mídia no sentido do que ela proclama contra os direitos humanos, enfim, questões como o aborto não pôde avançar. Agora, eu entendo que a decisão da Corte, independente de governos, ela perdura. Então o Fujimori, quando não acatou a decisão da Corte Interamericana, quando virou o governo ele caiu e tal, essa decisão, como ela perdura, o outro governo teve que tomar medidas sobre ela. Então, caso isso não venha acontecer no governo Lula, o próximo governo vai ter que tomar uma posição. Obrigada, Marcelo.